Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e tô aqui hoje com o pessoal pra gente bater um papo sobre pesquisa clínica e o mundo da pesquisa clínica. Tô aqui com o Reinaldo, tô aqui com o Samuca e com a Carol, que é quem vai nos ajudar aqui, nos conduzir ao longo desse assunto que pra gente é completamente novo, completamente desconhecido. Fala aí, pessoal. Fala, pessoal. Samuca na área. Eu ainda não sei se eu vou terminar esse podcast como humano ou se eu vou mudar de alguma coisa. Tudo vai depender de como se apresentar a pesquisa clínica pra gente, né? Então eu vou aguardar a Carol contar pra gente o que é, como funciona, e eu defino se eu continuo sendo humano para participar de alguma pesquisa clínica, alguma coisa assim, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Reinaldo. Prazer, Rafa, estar mais uma vez aqui. E também hoje acho que o assunto vai render, hein? Bem, o tema muito interessante, eu gostei. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, a convidada de hoje. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ana Carolina Roberto, caso vocês queiram me achar no LinkedIn. Sou farmacêutica, sou formada em farmácia bioquímica e eu trabalho com pesquisa clínica há aproximadamente 9 anos já. Tive em diversas áreas dentro da pesquisa, na monitoria, na qualidade, e hoje eu estou em gerenciamento de projetos de pesquisa. E é isso, vai ser um prazer conversar com vocês. Show de bola, o prazer vai ser todo nosso em ouvir histórias e aprender sobre pesquisa clínica. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos lá para esse bate-papo então. Começar explicando um pouco o que é a pesquisa clínica, o que é esse universo, né, pra gente entrar a fundo nesse assunto. Ajuda a gente aí. Bom, acho que a pesquisa clínica, todo mundo tem ouvido falar muito de pesquisa, né, porque nós estamos num cenário atual de pandemia. E, falando nisso, eu sempre gosto de falar qual é a data do dia de hoje, porque hoje é 27 de novembro, porque pode ser que alguma coisa que eu fale hoje, você vai escutar esse episódio amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses, e já pode ser, o cenário já pode estar diferente, tudo Boa. bem? Então, a pesquisa clínica, ela tá muito em moda, vamos chamar assim, né? Ela tá na moda porque a gente tem um cenário atual de pandemia, né? Nós temos a pandemia do coronavírus no mundo. E com a pandemia do coronavírus, acho que a primeira pergunta, talvez, que as pessoas se fizeram no momento que souberam que tinha um vírus que estava no mundo inteiro era, e agora, né? Como é que a gente vai resolver isso? E claro, e agora? Cadê a vacina? Então, acho que é interessante entender que essa vacina ou esse medicamento, futuro tratamento para Covid, tudo isso depende de um processo. E eu tenho orgulho de trabalhar nessa área, eu gosto muito, é uma área muito apaixonante, e eu faço parte desse processo. Eu posso dizer com orgulho que eu faço parte desse processo. Não estou na ponta, não estou em contato direto com os pacientes, mas sim, eu tenho a oportunidade de ser um grãozinho de areia de tudo isso que acontece. Então, vamos falar um pouco de pesquisa, né? Ela é um termo muito abrangente, né? Então, pode ser desde uma pesquisa no Google até uma pesquisa universitária, acadêmica. Só que, nesse caso aqui, a gente vai falar de pesquisa clínica. Então, a partir do momento que eu falo que é clínica, significa que é uma pesquisa que é feita em humanos, tudo bem? Tudo que acontece no laboratório, na placa de Petri, que a gente chama, que são os ensaios com células, ou então com os animais, que são usados para testar aqueles medicamentos e potenciais vacinas, tudo isso está antes do que a gente chama de pesquisa clínica. Então, quando a gente fala pesquisa clínica, pesquisa em humanos, nós já estamos falando daquele potencial medicamento ou potencial vacina que passou por todo esse processo ali atrás. Tudo bem? Essa é a primeira coisa para contextualizar, que eu acredito que seja importante. A outra coisa é que a pesquisa clínica, claro, tem muitas etapas, e dentro é mais interessante entender a pesquisa clínica não como uma pesquisa ou um projeto de pesquisa, mas sim como um processo complexo com múltiplas etapas.
tá? O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que tem várias fases a pesquisa clínica, e segundo, que em cada uma dessas fases existem subprojetos que têm um determinado objetivo, né? Então, basicamente, quando eu falo do processo completo, qual é o meu objetivo? Se eu sou a indústria farmacêutica, por exemplo. O meu objetivo é fazer com que uma molécula, uma substância química ou biológica, ou uma vacina em potencial, que tem um potencial terapêutico, ou seja, tem um potencial de tratar alguma doença, algum problema, essa molécula, vamos chamar essa substância em investigação, tudo bem? Legal. Então eu escolhi um nome para eles. Essa substância em investigação, o objetivo final do processo para a substância que está em investigação é garantir que ela é segura e que ela cumpre com o papel dela, né? Então, se você vai hoje na farmácia e vai comprar um remédio para hipertensão, para pressão alta, você sabe, você tem a garantia de que se você está comprando esse remédio na farmácia, esse remédio vai fazer a sua pressão baixar. Você não vai na farmácia comprar um remédio para hipertensão com medo de que talvez aquele remédio não funcione ou de que aquele remédio faça cair a unha, ou então, né? Quando você compra um remédio, você sabe muito bem o que esperar dele, porque isso tudo tá na bula, e você sabe que ele cumpre com o efeito que ele tá dizendo que ele cumpre, né? É muito diferente quando você olha para outras propagandas, às vezes muito enganosas, né? Dizendo que, determinado suplemento vai fazer o seu cabelo crescer, ou então determinado suplemento garante vitalidade, ou então cura câncer. Eu adoro essa cura do câncer, porque, gente, cura do câncer é esse processo todo pelo qual o desenvolvimento de um medicamento passa, é o que vai garantir que quando você vai para a farmácia comprar aquele antibiótico porque você está com uma infecção, ou seja lá o que for, aquilo ali vai cumprir o seu papel. Então, dá para entender quanto é fundamental isso? Porque, afinal de contas, muitas outras coisas que a gente compra em diversos outros cenários da nossa vida, né? Sei lá, você pode comprar hoje uma televisão e essa televisão não cumpre exatamente com o que ela está te prometendo, certo? Uma máquina de lavar roupa ou qualquer coisa assim. Agora, um medicamento, ele é tão regulado que ele precisa cumprir com o que ele está te prometendo. E mais, quando você compra esse medicamento, você tem a garantia de que ele vai fazer o que ele está falando. Até eu queria fazer uma pergunta rapidinho. Quando você descreve a pesquisa clínica, então o termo clínico se refere a feito em humanos, né? Isso. É correto dizer que dentro de todas as etapas da pesquisa, quando você tem uma substância sob investigação, como você mencionou, a pesquisa clínica ela é a etapa final da pesquisa, antes do lançamento ao público? Exatamente. O resultado final da pesquisa clínica é que aquela substância vai receber um aval do Ministério da Saúde ou então de qualquer agência regulatória. Aquela substância vai receber um aval para ser comercializada em farmácias ou então ser utilizada em hospitais. Ela vai receber a carta branca para ser usada em humanos, sim. Carol, esse processo todo, porque a gente aqui, eu, Samuel, Rafael, a gente vem da indústria, né? E na indústria, para desenvolver um produto, desde o início, lá, passar por todos os processos até a entrega final no cliente, leva alguns anos. Hoje está um tempo um pouco menor, já foi maior no passado, mas o que a gente ouve, assim, que um desenvolvimento de um medicamento numa situação dita normal, não que nem agora na pandemia, que está tudo se acelerando, mas num processo dito normal, quantos anos leva para um medicamento desde o começo até a entrega, até a Anvisa liberar para uso, assim, mais ou menos, tem uma média de tempo? Você quer chutar? Eu chutaria 5 anos, mas eu acho que... Quem dá mais? Vamos lá, próximo. Eu tô com 5 também, eu ia falar 5. Pô, eu ia chutar uns 15, mas agora com 2 5 eu fiquei meio assim, né? Ficou intimidado, né, Samuel? Talvez seja muito fora da casinha, né? Olha, nem 5 nem 15. Na verdade, em média, 10 anos.
tá? Ainda assim, muito tempo, né? Se vocês forem pensar que o tempo de patente, se eu não me engano, ainda é por volta de 20 anos, então o desenvolvimento clínico, a etapa de desenvolvimento clínico quase que consome metade desse tempo. Isso é muito para a indústria farmacêutica, né? Mas, ao mesmo tempo, eles se tornaram bem experts em explorar as patentes no tempo que falta, né? Então, se você pensar que a patente dura 20 anos e o desenvolvimento clínico leva metade desse tempo, é bastante tempo, né? Mas assim, hoje em dia, talvez quando a gente for falar mais de futuro, a gente pode entrar nisso, mas hoje em dia existem algumas estratégias para tentar otimizar o tempo de desenvolvimento clínico, mas ele é lento porque... detalhe, o desenvolvimento clínico que eu estou falando aqui, ele envolve desde do laboratório, as pesquisas em laboratório, depois nos animais, para depois passar nos humanos, até ter as aprovações finais regulatórias, tá? Então, eu estou falando desde aquele momento que no laboratório descobriram que uma determinada substância química tem um potencial, química ou biológica, enfim, uma substância tem um potencial terapêutico. Eu já ouvi falar, né, assim, lendo alguma coisa, que alguns medicamentos que hoje estão aí de uso comum, disseminados, eles foram fruto de um resultado da pesquisa. Por exemplo, está se pesquisando um medicamento, sei lá, para colesterol, e aí falando sem do querer... Viagra, né? Eu não queria falar. Eu sabia! Que Todo mundo tem dúvida do Viagra. Interessante isso, hein, Reinaldo? O Viagra é anedota, vocês estão certos, eu tinha esquecido. Eu ouvi falar que o Viagra é uma consequência do medicamento para pressão arterial, né? Mas aproveitando, existem outros medicamentos no mercado que foram consequência de um tiro que saiu pela culatra, digamos assim? Provavelmente sim. Eu não vou lembrar. Eu acho que talvez essa é uma questão muito interessante, muito comum na indústria como um todo, né? Então não vejo por que a indústria de medicamentos seja diferente. Mas assim, se você pensar, por exemplo, que algumas das coisas que a gente usa hoje em dia saíram porque elas inicialmente, sei lá, põe micro-ondas. O micro-ondas foi inventado porque eles estavam tentando inventar um determinado tipo de equipamento para foguete na NASA. Não sei se era equipamento para foguete, mas assim, o micro-ondas existe hoje porque ele saiu da NASA, que era uma invenção que estava sendo feita para qualquer outra coisa ali, que não era para ser esquentar comida em casa, né? Então, tem determinados tipos de tecnologia que surgem de pesquisas, surgem por coincidência, surgem por acaso, vamos chamar assim, né? No caso de medicamentos não é diferente, mas o caso mais famoso definitivamente é o do Viagra mesmo. A história por trás do caso do Viagra é que eles estavam, na verdade, fazendo um medicamento para hipertensão pulmonar, tá? E, inclusive, esse medicamento existe. Então, ele é usado, ele é o mesmo princípio ativo do Viagra, só que numa concentração, numa dose diferente. E durante o desenvolvimento clínico desse medicamento para hipertensão pulmonar, os pacientes começaram a reportar uns eventos, que era esse, tipo, o paciente tomava o medicamento para hipertensão pulmonar e tinha uma ereção. Então, eles começaram a reportar isso para os médicos que estavam fazendo a pesquisa e finalmente a indústria farmacêutica, que naquele caso era a Pfizer, decidiu estudar esse evento em separado, né? Eles falaram, opa, peraí, então tá. Então vamos lá, tem um potencial terapêutico, que é a cura de impotência, não cura, né? Mas, enfim, é resolver a impotência mesmo que temporariamente. E esse uso que todo o resto e os amigos de vocês fazem chama off-label, tá? Porque se eles usam o Viagra sem ter impotência, significa que eles estão usando sem indicação terapêutica, mas tudo bem. Tem nome pra isso, tá bom, gente? E eu sei que é só os amigos de vocês que fazem isso, tá bom? Mas vamos voltar aqui pra história. Eu só estou esperando que, por exemplo, assim, quando o pessoal estiver aí fazendo uma pesquisa para Covid, descubram uma cura para calvície sem querer, cara. Legal? Boa! A gente sempre precisa ter esperança, né? Bom, então vamos falar de história. Acho que talvez outro ponto que é relevante, né, comentar um pouco, é como é que a pesquisa clínica se tornou o que ela é hoje. E a pesquisa clínica hoje, ela é um setor tão regulado e tão... Quando eu falo regulado, gente, significa que tem muitas leis
Cada país tem a sua lei, mas todas elas giram em torno de guias internacionais de condução de pesquisa clínica. Elas se chamam, tem um nome para esse documento, chama Good Clinical Practices, é um guideline, que nós chamamos com o nome em inglês, que diz mais ou menos o que está envolvido dentro da condução da pesquisa. Então, quem são as partes, quem são as responsabilidades, quem é responsável pelo quê, o que precisa ser feito, quais são os mínimos, né, para garantir a segurança dos voluntários que participam em pesquisa. Acho que vale a pena aqui, inclusive, ressaltar, fazer um parênteses nessa questão de voluntários, porque isso que é a questão fundamental. Hoje em dia, quem participa de um estudo clínico é voluntário. O que significa isso? Essa pessoa voluntária, ela sabe que ela está participando de um estudo clínico, ela foi informada sobre isso, ela foi informada sobre os riscos e benefícios e ela aceitou fazer isso, ok? A definição de voluntário de pesquisa é muito diferente da definição de cobaia. E isso já tem um pouquinho a ver com a história, né? Por quê? Porque a cobaia, eu acho que vocês mesmos sabem o que é uma cobaia. O que vocês me diriam que é uma cobaia? A cobaia é o indivíduo que não tem escolha, na verdade, né? Ele é submetido ou forçado ao experimento sem qualquer tipo de escolha racional, se tá lá ou não. Exatamente. É isso? O que esse nome cobaia te remete? Não te remete a um ratinho? Eu lembrei disso, dos ratinhos, até dos macacos, né? Que às vezes participam do experimento. Então, se esse nome cobaia te remete a um rato, o rato, ele não é capaz de consentir nada do que é feito com ele, certo? Ele pode, de repente, até fazer isso, a gente não sabe, né? Mas, enfim, ele não consente, certo? Então, uma cobaia, ela não consente o que é feito com ela, o que é feito com ela. Agora, um voluntário de pesquisa, sim, tudo bem? E por que essa distinção é importante? Tem a ver com a história da pesquisa. Porque a pesquisa clínica, ela surgiu exatamente Bom, vamos pensar, se a gente está falando de pesquisa em humanos, experimentos em humanos, então a pesquisa clínica, ela surgiu num contexto de experimentos que eram feitos em humanos, só que esses humanos não estavam escolhendo participar daqueles experimentos, né? Então, isso data, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, em que tinha aquele médico Mengele que fazia experimentos com pessoas, experimentos horrendos com pessoas, assim, ele colava, ele costurava uma orelha nas costas da pessoa, enfim, eram coisas grotescas mesmo, eram abominações. Tem outros milhares de exemplos de abusos, em termos gerais, o que eu estou tentando dizer aqui é que a partir do momento que você não consente o que está sendo feito com você, você está suscetível a abusos, certo? Então, infelizmente, a história do surgimento da pesquisa clínica e o que a pesquisa clínica é hoje, ela é marcada por uma série de abusos e também de catástrofes que aconteceram. Catástrofes, não estou falando de tsunami, mas eu estou falando de situações que deram muito errado, que é o exemplo da talidomida, né? Vocês podem jogar no Google aí se quiserem saber mais, porque a gente vai fazer depois todo um episódio separado sobre isso. Mas a talidomida foi um desastre muito grande e também está relacionado com um desenvolvimento da pesquisa clínica que aconteceu, né? Então, em resumo, assim, a história da pesquisa clínica ela foi marcada por essas coisas, mas são coisas que, como resultado delas, por elas terem acontecido, hoje em dia elas não acontecem mais. A gente melhorou como sociedade, a gente restringiu as regras e, acima de tudo, assim como eu estava falando no começo, aquela história de voluntário versus cobaia, acima de tudo, a grande questão que foi fundamental para o entendimento e para o que é hoje a pesquisa clínica é que não existe bem coletivo em favor do bem do indivíduo, tá? E o que eu quero dizer isso? E quando eu digo isso, eu não estou inventando, obviamente, essa é uma informação que sai da Declaração de Helsinki, que é a declaração que dá as bases éticas para a condução de pesquisa clínica. Ela foi feita depois da Segunda Guerra. O que ela quer dizer, a Declaração de Helsinki, com essa frase? Ela quer dizer que você nunca vai usar um indivíduo e abusar de um indivíduo em prol da humanidade, em prol do que aquele abuso, do que aquela tortura, do que aquele conhecimento vai te trazer para que isso seja usado para a humanidade. Não importa a humanidade. Essa é a quebra de paradigma. Não importa o coletivo. O que importa é o bem do indivíduo. Você não vai causar danos a esse indivíduo, tá? Então, acho que essa que é a grande mudança de chave, porque esse dano ao indivíduo, se você volta para os anos 60 nos Estados Unidos, eram os negros,
Então, se o negro não era considerado um indivíduo menor, então eu podia causar dano a um negro em detrimento do bem que esse conhecimento ia me trazer como sociedade, né? Esse era o entendimento na época. É óbvio, não preciso nem falar que é uma outra dessas situações grotescas, claro, que graças a Deus a gente mudou disso, né? Nós hoje em dia não fazemos isso. Essa parte histórica é absolutamente fantástica, né? Eu tô com o Reinaldo, a gente tem que gravar um dia só para conversar sobre isso. Só como curiosidade, o Mengele viveu no Brasil, ele fugiu da Alemanha, veio para o Brasil, trabalhou como dentista em São Paulo e morreu anonimamente aqui. Por incrível que pareça. Às vezes o ser humano aprende pelo amor, mas muitas vezes o ser humano aprende pela dor, né? Então são as catástrofes, os abusos, essas grandes abominações que aconteceram na nossa história que fizeram com que a gente avance como sociedade, né? É muito lindo hoje, onde eu tô, virar e falar que, nossa, pesquisa clínica não é uma área onde eu vejo abusos acontecerem, sabe? Eu posso falar isso com muita certeza. Toda a minha carreira é baseada em cima disso. Agora, existe todo um passado, né? Que, inclusive, eu acredito que tem que ser muito honrado pra gente lembrar e saber, poxa, eu tô aqui hoje por causa disso. Existe uma onda hoje, uma tendência de negacionismo aí por parte de um grupo de pessoas, de não aceitar a ciência, né? E a história nos mostrou lá atrás, né? Por exemplo, na revolta da vacina que teve no começo do século passado no Brasil, né? Pessoas não queriam tomar vacina e tal. E hoje em dia está se criando esse movimento, né? Pessoas que acham que a vacina, existe uma teoria conspiratória por trás, né? O que você pensa a respeito disso, Carol? Mesmo, por exemplo, eu tenho certeza que vai ter, quando a vacina surgir aí, seja a chinesa, a americana, a inglesa, vai haver um grupo de pessoas que vai se negar a tomar, né? Porque não acredita na ciência, né? Isso aí é uma coisa que ainda existe hoje. O que você pensa a respeito? Nossa, o que eu penso sobre isso? Eu penso tanta coisa. É uma pergunta muito difícil de responder de forma sucinta, mas eu vou tentar. A revolta da vacina, pensar na revolta da vacina como pessoas que não acreditavam em vacina é um pouco anacrônico, assim, não foi exatamente a mesma história da época. A revolta da vacina aconteceu num contexto de pessoas periféricas que estavam sendo obrigadas pelo Estado a passar não só a ser vacinadas, porque a vacinação era uma parte disso, mas também teve todo um processo de saneamento básico que aconteceu, foi no Rio de Janeiro, né? Teve todo um processo de saneamento básico que aconteceu nesse mesmo contexto, assim, nessa mesma época, de limpeza de cortiços e de tirar as pessoas. Elas não eram, talvez naquele momento era uma periferia, não é periferia hoje, deve ser centro do que a gente conhece como Rio de Janeiro, mas enfim, aquelas pessoas, elas viviam em condições muito precárias, né, e ainda elas foram forçadas pelo Estado para serem vacinadas, para uma coisa que, isso é uma curiosidade inclusive, para uma coisa que, se eu não me engano, era vacinação de varíola, né. E inclusive, tá, não é ao acaso que a maioria dessas pessoas que a gente está falando de periféricas, pobres, morando em cortiços, no Rio de Janeiro, naquele momento, eram negras também, né? Então tem todos esses caráteres que eu acho até bizarro porque assim, eu não tô te criticando, tá, meu bem, mas eu vi muita gente falando assim, trazendo a revolta da vacina para o contexto atual, né? Que a gente tem de uma possível vacina de Covid saindo nos próximos meses. E é muito anacrônico fazer isso, não é justo, assim, sabe? O contexto histórico é completamente diferente. São épocas diferentes, né? Sim, e a gente tá falando, assim, quando você me pergunta, o governo pode obrigar as pessoas a tomarem vacina? Sim, porque existe uma lei XYZ de pandemia e quando existe, mediante uma pandemia, uma emergência de saúde que eles chamam, o governo sim pode tomar medidas mais autoritárias, né? Você obrigar pessoas a tomarem vacina é autoritário. Só que eu não vi até agora, por mais que eu tenho várias críticas com relação ao governo, mas eu não vi até agora o governo tomar nenhum tipo de medida em direção a essa obrigatoriedade,
né? Então, eu imagino que o mais sensato, né? A gente nunca sabe se eles vão optar pela opção mais sensata, mas o mais sensato seria você começar uma campanha de vacinação e ver qual é a adesão a essa campanha, né? É claro que uma campanha de vacinação pode ser facilmente minada por um presidente que fala mal da vacina que vai estar ali na campanha, né? Então, eu não vou nem entrar nesse âmbito, porque senão a gente vai para um lado muito ruim aqui. Um lado sombrio da força. Mas, assim, então, é complicado. Vamos considerar, tá, são contextos diferentes. Agora, falando de obrigatoriedade de vacina, pode ser que aconteça, pode ser que não, eu não sei. Se é permitido, sim, é permitido, porque a gente está numa situação de pandemia, então o Estado tem essa atribuição, eles têm esse poder mediante emergência de saúde. E é isso. Eu esqueci o que a gente estava falando antes, desculpa. Começou com a cara da vacina. Só para contextualizar o que você estava trazendo, foi realmente a vacina da varíola em 1904, tá? Então você está correto aí. Acho que era o Oswaldo Cruz, que era o cara, né? Não era? Exatamente. Eu estudei isso na faculdade. Eu não, eu estudei no Google agora. Desculpa. Confesso. Mas tá tudo bem, a gente tá no mesmo lugar mesmo. Apesar de você ter estudado, eu lembro tanto quanto você que estudou agora, entendeu? Ô, Carol, deixa eu perguntar. Se hoje eu tô ouvindo esse podcast e eu tô ou já na faculdade ou procurando um caminho para chegar à pesquisa clínica, qual que é a sua sugestão de caminho? Como é que eu chego, me envolvo com esse mundo? Legal, eu posso falar um pouco de formação acadêmica. A maioria dos profissionais envolvidos na pesquisa clínica hoje são profissionais com formação em área de saúde, tá? A área de saúde ela pode ser muito diversa, assim, desde... Tem os profissionais mais comuns, como eu, por exemplo, que sou farmacêutica, tem muitos farmacêuticos atuando na área de pesquisa clínica. A gente precisa, claro, de médicos, porque uma coisa que eu não falei até agora é que são os médicos, se a gente está falando, a gente já falou que pesquisa é feita em humanos. Esses humanos, eles são pacientes de algum médico. Então, é claro que os médicos, que são os pesquisadores, a gente chama de investigadores, são eles que têm os pacientes nos quais esses medicamentos, enfim, os produtos em investigação vão ser testados, né? Então, é claro, fundamental a existência dos médicos. E outros profissionais de área de saúde, né? Eu já trabalhei com biólogos, biomédicos, educador físico, que também pode ser considerado profissional de saúde, fisioterapeutas. Então, geralmente, o grosso das pessoas vem com essa formação e não existe nenhum tipo de curso técnico específico para a área, assim, a maioria das pessoas acaba conhecendo e ganhando experiência já atuando. E tem alguns cursos que são introdutórios, eles são bem vistos, assim, no mercado. Existe, acho que uns 5 que me vêm em mente, pelo menos. Só que depois, para fazer uma formação continuada, não tem uma pós-graduação. Até tem, tá? Exemplos de pós-graduação, mas como são muito restritos, muito de nicho, ou às vezes muito caros, a verdade é que o mercado não exige uma formação super específica. Agora, uma outra coisa que a gente estava conversando também é que, no final das contas, todo esse desenvolvimento clínico, ele acontece através de pequenos projetos, né? Existem vários projetos envolvidos em cada etapa do desenvolvimento clínico. Então, uma coisa que é constante nesse desenvolvimento clínico é gerenciamento de projeto, que é, por exemplo, onde eu estou envolvida hoje na minha vida. E aí, quando a gente fala de gerenciamento de projeto, pode ser tanto o projeto de pesquisa clínica quanto o projeto de vocês da indústria automotiva. São as mesmas realidades. Então, aí vem algumas pessoas com formação em PMP ou certificação em PMP, né? E esse tipo de formação, assim. Eu vejo algumas pessoas que fazem também o MBA, porque tem interesse numa área mais gerencial, não tanto, às vezes, com gerenciamento de projeto, mas gerenciamento de pessoas, enfim. Legal. E uma coisa que sempre vem em mente, né? A gente fala em pesquisa no Brasil, sempre vem um sentimento de dificuldade, de falta de incentivo. Isso é real ou o Brasil ainda é um bom campo para se trabalhar nessa área? Essa é uma pergunta bem interessante. Acho que a pesquisa acadêmica como um todo,
ela é muito mal financiada, né? E cada vez mais essa situação se torna crítica, né? E essa é uma ironia muito grande, porque muitas das coisas que são eventualmente continuam em desenvolvimento e acabam se tornando produtos usados por nós e comprados e consumidos por nós, elas nasceram na pesquisa básica, né? Ou na pesquisa acadêmica. Mas a área onde eu atuo particularmente, ela está fora do âmbito acadêmico. Ela é uma pesquisa que já é patrocinada por indústrias farmacêuticas ou então por biotechs, que nós chamamos, que são tipo startups, mas são startups na área de saúde. Então, esse é o cenário. E por causa desse patrocínio, a indústria farmacêutica já, quando quer desenvolver um determinado medicamento novo, ou uma vacina, ou qualquer coisa do gênero, eles já se programam para ter um orçamento para fazer essa etapa toda, né? E então, não é, felizmente, um meio onde falta dinheiro, muito pelo contrário, assim. Tem muito investimento, muito investimento. Então, eu queria também fazer uma pergunta, que é uma curiosidade, na verdade, Carol. Como que funciona a estrutura? A gente está acostumado com o modelão clássico de estrutura em empresa automotiva, que é o velho e bom, não sei se tão bom, mas o velho, com certeza. Você tem os funcionários, você tem um coordenador, um supervisor, um gerente, um diretor, um vice-presidente. E a estrutura hierárquica não foge muito disso, né? O automotivo tem essa cara de modelo militar hierárquico que vem aí há mais de 100 anos. Como é que funciona a estrutura organizacional de um centro de pesquisa ou de uma empresa envolvida com esse tipo de área? Bem legal essa pergunta, Rafa. Os centros de pesquisa, eles são um mundo à parte, porque a gente tem desde centros de pesquisa com uma estrutura organizacional grande, porque eles têm um staff grande, né? Por exemplo, talvez 20 pessoas num centro de pesquisa seria um centro de pesquisa grande, 20 pessoas trabalhando. E eles não fogem muito disso, assim, mas geralmente tem auxiliar, assistente, coordenador. O coordenador de pesquisa, do coordenador de pesquisa você vai já para o gerente do centro e às vezes tem um diretor, mas isso é quando tem uma estrutura muito grande, que são as exceções. A maioria dos centros de pesquisa são lugares pequenos, são estruturas enxutas. E você está falando, eu estou falando aqui de, por exemplo, um médico, mais uma coordenadora de estudos para auxiliar com a parte administrativa e mais um segundo médico para atuar como subinvestigador. Até, não sei, 10 pessoas, então por aí. Assim que os centros de pesquisa, eles não lembram muito a estrutura corporativa, né? Eles são realmente esse mundo à parte. Agora, as indústrias farmacêuticas, sim, elas têm toda essa estrutura corporativa, e a indústria, o mercado onde eu trabalho em uma empresa que tem know-how em condução de estudos clínicos. Então, nós prestamos serviços para a indústria farmacêutica na condução de estudos clínicos. Nós somos experts para conduzir estudos clínicos, tá? Então, a indústria farmacêutica, ela pode decidir contratar desde um serviço pontual da minha empresa até todo o desenvolvimento clínico de uma determinada molécula. Eles podem entregar na mão da minha empresa e falar, olha, faz para mim. Tudo bem? Então, tem vários tamanhos de projeto. Mas, assim, a estrutura organizacional, por exemplo, da minha empresa, ela não está muito diferente dessa que você citou para a indústria automobilística, muito similar, inclusive. Só que a gente trabalha, como a gente presta serviço, né? Nós não temos um produto. Nosso resultado final dos nossos projetos não é um produto, é um serviço. Então, a gente está dividido por projetos, e dentro desses projetos, esses projetos possuem geralmente uma estrutura global, regional e local. É um sistema também de matriz, eu acho que chama, né? Porque as pessoas, os envolvidos, eles sempre têm um gerente de pessoas, ou seja, eles reportam principalmente para o gerente de pessoas deles, só que eles têm um dotted line, que é um reporte em paralelo, para o gerente de projetos.
Tô falando alguma besteira? Essa é a vida de gerente de projeto. Todo mundo dotline. É isso aí mesmo. Maravilha. Então é exatamente isso. É todo mundo. E quem trabalha, eu, por exemplo, hoje, o meu principal trabalho é dentro do projeto, num gerenciamento do projeto no nível regional. E aí tem várias pessoas. Então eu tenho contato direto com quem está local, eu respondo. Por sua vez, eu respondo para a minha line manager, mas eu também respondo para o gerente de projeto global. Então, é um ambiente bem interessante, assim. Mas eu acho que é muito parecido com o que vocês vivem no dia a dia, né? É muito parecido. É muito bacana ouvir como é parecido, na verdade. E até a questão de alguma empresa comprar o serviço de um laboratório específico ou de uma equipe de projeto específica, parece muito com a mecânica nossa a gente trabalha com componentes de carro. Então, alguns componentes são fabricados dentro das nossas plantas e outros são comprados de quem presta um serviço bom no mercado. E aí você acaba montando o todo dentro da sua planta. Isso é muito parecido à mecânica, é muito legal saber. Interessante. E é interessante perceber também, Rafa, que em certos aspectos é muito similar quando você, por exemplo, contrata uma análise de um certo laboratório metalográfico de uma empresa, você contrata um serviço de medição de um outro laboratório dimensional e eles fazem também essa terceirização de algum segmento na análise lá da molécula, enfim, né? É interessante isso. O que nos espera? Que medo! Qual é o futuro? Bom, o futuro da Covid são outros 500, tá? Eu não vou falar de futuro da Covid mas o spoiler de futuro da Covid é que os estudos mais recentes estão mostrando a expectativa de que a Covid vai se tornar uma doença sazonal, parecida com uma gripe, tá? Então, ela é uma doença respiratória, né? Uma infecção respiratória, viral e de início respiratório. Enfim, hoje em dia já tem vários estudos que estão mostrando que, na verdade, ela é sistêmica. Então, e aí o que se tem hoje, de novo, dia 27 de novembro, é a grande possibilidade de que após a vacina ser implementada, a Covid se tornar uma doença sazonal. Então, significa que, muito provavelmente, ela vai ficar com a gente, né? A gente, humanidade, durante muito tempo, muitos anos. Pouquíssimas doenças foram erradicadas na nossa história de humanidade. Uma delas é a varíola. Eu não sei se tem outra. Eu acho que a poliomielite não foi erradicada no mundo inteiro ainda. Infelizmente, ainda tem países que têm poliomielite. Então, é muito complexo a erradicação de uma doença, quando você fala de erradicação de uma doença. E por causa disso, a Covid, ela veio para somar, provavelmente. Ela veio para ficar. Bom, mas futuro de pesquisa clínica, né? Porque, afinal das contas, a pesquisa clínica já era uma área muito dinâmica, já era uma área onde muita inovação acontece, e ela é necessária porque... Lembra que a gente falou que se você usa metade do tempo da patente só para o desenvolvimento clínico, isso não é nada interessante para os envolvidos, né? Para os patrocinadores, no caso. Então, sempre tem muita inovação na área de pesquisa. E a pandemia... A pandemia, que, claro, trouxe muita desgraça e muito sofrimento, ela também tem um lado positivo para desenvolvimento da área de pesquisa, tá? Hoje em dia, por exemplo, caiu muito a resistência das pessoas em fazer as coisas de forma remota. Então, ter mais pesquisas que são conduzidas e feitas inteiramente remotamente, é a nova tendência, é uma das tendências que se tem falado muito, né? Então, por exemplo, ao invés de, hoje em dia, o paciente precisa tomar um medicamento, então ele tem que ir até a clínica, tem que ir até o hospital, tem que ver o médico tem que ver esse paciente passa por vários exames, e aí ele vai embora e leva o remédio para tomar na casa dele, né? Agora, o futuro possivelmente vai ser por telemedicina, em que esse paciente vai ser atendido por um médico, ele vai para a clínica fazer o exame, mas ele não precisa ser visto pessoalmente pelo médico da pesquisa, né? A gente pode mandar, por exemplo, uma equipe de enfermagem coletar sangue na casa desse paciente, que era uma coisa que ele fazia antes no hospital ou na clínica, e a medicação do estudo também pode ser enviada diretamente para a casa desse paciente. Então, o remoto,
ele se firmou de alguma forma, exatamente pelo contexto de pandemia que a gente tem, né? A primeira reação à pandemia que a pandemia trouxe foi um caos em todos os projetos de pesquisa, porque as pessoas simplesmente pararam de aparecer nas consultas médicas, né, com os médicos investigadores. Então, foi muito caótico. Só que agora a gente tem essa abertura e esse reconhecimento para a importância do remoto, que era uma coisa que até então muita gente tinha muita resistência. Outras questões que têm a ver com o futuro de pesquisa estão muito relacionadas com o acompanhamento em tempo real dos dados que estão sendo coletados, tá? E antigamente, assim, se vocês pensarem, há 20 anos atrás, eu não cheguei a pegar essa época, mas há 20 anos atrás, quando um médico, assim, vamos lá, se a gente está falando de um desenvolvimento clínico de um medicamento, ou seja lá o que for, a gente precisa provar para as agências regulatórias, apresentando dados, de que qual é a eficácia desse medicamento e qual é a segurança desse medicamento, né? E a gente precisa provar, acima de tudo, que ele é eficaz e que ele é seguro, tá? Então, a gente faz isso através das pesquisas que coletam os dados dos pacientes. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma pesquisa de um medicamento para pressão alta, para hipertensão, eu preciso medir a pressão do paciente e ver se, conforme ele está usando esse medicamento, a pressão dele está baixando, né? Então, esse dado, essa informação da pressão, do valor de pressão do paciente ao longo do meu estudo clínico, que às vezes dura 1 ano, às vezes dura 5, às vezes dura 6 meses, é o valor que vai me dar uma indicação de que aquele medicamento funcionou ou não, tá? E sempre pensando no coletivo, porque aqui não me importa exatamente se para um paciente aquele medicamento abaixou a pressão. O que me importa é ter uma relevância estatística. O que significa isso? Se eu preciso de relevância estatística, eu preciso de que um grupo de pacientes obtenha, ou seja, que um grupo de pacientes obtenha um resultado consistente, né? Eu preciso observar um determinado efeito naquele grupo. Aí, o que acontece? Antigamente, a gente fazia isso no papel. O valor lá da pressão do paciente era anotado num papel. Aquele papel era enviado por correio depois para uma central de processamento de dados. Eu tô falando isso eu falei em 20 anos, mas é muito mais quando a gente não tinha internet, tá? E essa central de processamento de dados depois compilava toda essa informação, que vocês podem imaginar devia ser um trabalho monstro, e finalmente eles geravam um relatório com isso. Hoje em dia, como é feito? Esse valor da pressão arterial do paciente, ele é colocado num site, um website, que esse website é conectado a um banco de dados, e esse banco de dados é alimentado, então, em tempo real, tá? Só que o que não acontecia antes da pandemia? Não era muito comum olhar para esse banco de dados em tempo real. Ele era alimentado em tempo real, mas ele não era acompanhado em tempo real. Dá para entender essa diferença? Sim. Tá. Então, de novo, ele continua, a alimentação desse banco de dados continua, nada mudou, mas agora, cada vez mais, eles estão usando até com técnicas de inteligência artificial, ou então com determinados aplicativos que criam dashboards, e, enfim, com a ajuda da informática, né, do desenvolvimento de programas que servem exatamente para isso. Então, agora a gente consegue olhar para esses dados cada vez mais em tempo real e ir acompanhando esses dados. E essa é uma grande inovação, né? Porque a gente consegue ver para onde que o estudo está caminhando, para onde que o projeto está caminhando praticamente em tempo real. Uhum. Principalmente, claro, as nossas preocupações sempre são segurança, né, do paciente e a qualidade dos dados, garantia de que os projetos estão sendo conduzidos adequadamente. Então, essa observação em tempo real por parte do patrocinador é fundamental para garantir isso, sabe? E isso, de novo, né, um outro paralelo aqui para a gente faz muito sentido. A gente vê isso em mecanismos de máquinas hoje no chão de fábrica. A gente coletava dados para gerar indicadores de performance, de qualidade, mas nada, era, como você falou, tudo gerado em tempo real, mas nada coletado e analisado em tempo real. Então, isso tudo ia para um Excel, um banco de dados depois, para gerar análise. E agora, com a internet das coisas, tudo conectado e tudo gerando indicadores em tempo real, o tempo de reação e o tempo de correção de performance é muito maior. Então,
tô dando um exemplo de chão de fábrica, mas imagino que uma pesquisa que envolve outras variáveis, isso dá muito tempo de reação para vocês e evita muito retrabalho depois, né? Com certeza. Eu não sei se retrabalho, porque existem algumas etapas de processamento intermediário que ainda são necessárias, tá? Mas eu acho que é mais a questão de permitir que exista um monitoramento de segurança em tempo real. Eu acho que essa é a principal preocupação, sabe? Porque você conseguir olhar para os dados em tempo real garante uma maior segurança para quem está participando desses projetos. E eu não estou falando que seja muito arriscado participar de pesquisa, tá? Muito pelo contrário. O risco, ele é baixo, ele sempre é baixo. Só que acontece que quando você consegue melhorar as estratégias de monitoramento, você consegue diminuir ainda mais o risco, né? Então, existem inclusive 1 milhão de estratégias de segurança. Eu acho que é tão regulado e tão cheio de processos quanto um setor de aviação da vida, assim, sabe? Existe 1 milhão de estratégias de segurança para quem participa de pesquisa clínica, mas ainda assim sempre é uma preocupação, né? Você tem um voluntário que sabe que está usando o medicamento que está em investigação, um produto que está em investigação, então você patrocinador é responsável por esse voluntário, então a intenção sempre é garantir que vai ficar tudo bem, né? A outra coisa que está ajudando muito são o desenvolvimento de gadgets e devices, sabe? Então, por exemplo, se eu media a pressão antes com o paciente, tinha que ir até o médico, para o médico medir a pressão e anotar num papel ou no prontuário de papel, no caso. Hoje em dia, por exemplo, o estudo pode fazer com que o paciente leve para casa um monitor de pressão arterial que está conectado ao Wi-Fi ou conectado a uma rede de celular, e assim que o paciente mede a pressão arterial, essa informação já sobe para o banco de dados, sabe? Então, esses novos tipos de tecnologia estão facilitando muito também a coleta de dados e fazer com que eles sejam mais fidedignos, né? Mais robustos, mais certeiros, assim. Eu vou citar um exemplo de um caso recente, por exemplo, aqui no Brasil teve um caso de um estudo de vacina de Covid, em que um dos voluntários teve um evento adverso, que a gente chama, e ele foi considerado esse evento adverso não relacionado à vacina, tá? E no final das contas esse paciente morreu. Por causa do falecimento desse paciente, a Anvisa parou o estudo durante alguns dias, congelou o estudo durante alguns dias. Só que no final das contas, porque a imprensa entrou e porque, enfim, acabou se tornando uma coisa muito midiática mesmo, não é só questão com a imprensa, mas foi feita toda uma investigação e acabaram vazando dados dessa pessoa, né, desse voluntário que faleceu. E, inclusive, dados que diziam que esse voluntário que sofreu suicídio, né, que esse voluntário se matou. Então, todas essas informações, elas são uma aberração dentro da pesquisa clínica, sabe? Todo mundo que eu conheço da área estava muito bravo, porque todo mundo é plenamente consciente de que essas informações não deviam ter vazado, de que isso é uma violação à privacidade de dados que nós garantimos que os voluntários têm, tá? Então, você nunca vai ver a Pfizer fazendo uma propaganda com uma foto estampando eles foram voluntários da pesquisa da vacina. Não, entendeu? Exatamente porque a primeira questão com relação aos voluntários é que eles têm direito à privacidade. Então, é muito complexo. Esse é todo um tema que eu adoro conversar também, privacidade de dados. Ele é muito... Agora, no Brasil, ele vai ficar muito mais... espero que ele seja muito mais falado. Eu espero também, porque a LGPD entrou em vigor em agosto, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tendo a LGPD a partir de agora, eu espero que com ela venha uma mudança de cultura, que eu sei que não vai ser rápida, infelizmente, vai ser gradual, mas que, quem sabe, daqui a alguns anos a gente consiga entender a privacidade de dados como uma questão fundamental. Porque a gente está transicionando num mundo onde os produtos têm valor para um mundo onde os dados têm valor. Então, o nosso futuro é um futuro onde dados vão custar o valor de um barril de petróleo, né?
E com isso a gente tem que acompanhar, a gente que eu digo como país, né? Nós brasileiros temos que acompanhar isso, essa tendência, e entender qual a importância e qual o valor que os nossos dados têm. E a pesquisa clínica definitivamente está colada nisso e já há muitos anos, essa é a parte boa. Gente, Carol, para variar, eu estourei o tempo um monte, mas eu queria agradecer muito, Carol, pela aula de hoje, por todas as histórias, todas as explicações. Foi muito bacana e obrigado mesmo. Imagina. Muito obrigada pelo convite de novo. Eu adorei estar aqui com vocês. Fico disponível para outros episódios, outros causos. E vocês que ouviram até agora, podem me procurar no LinkedIn. Fiquem à vontade para me adicionar lá. E é isso. Muito obrigada novamente. Show de bola. Valeu, gente. Legal. Valeu, Samuca. Valeu, Reinaldo. Valeu, Carol. Obrigado, pessoal. E aí, você que ouviu o programa até agora, chegou no final do episódio, tá curtindo o MC1, tá curtindo o Meu Café Primeiro? Pô, então vai lá, acessa o nosso site, o meucaféprimeiro.home.blog, confere nossos posts, nossos memes, nossas piadas, nossos artigos, os podcasts estão todos lá também para você conferir. Estamos em todas as redes sociais. Onde que tá o Meu Café Primeiro, Samuca? Poucos lugares. Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn. É claro que você também pode nos ouvir no seu aplicativo de podcast preferido. E aí tá em todo lugar também, tá no Spotify, tá no Apple, tá no Google, cara, e mais um monte de agregador de podcast. Se tiver algum agregador de podcast que não tá o MC1, você manda um e-mail pra gente que a gente vai reclamar lá. Mas é pra estar em todo lugar, beleza? E nas redes sociais é simples também achar a gente. Em todos os sites que o Samuca comentou, todas as redes que o Samuca comentou, basta procurar por Meu Café Primeiro ou @MeuCaféPrimeiro que não vai ter erro. Obrigado por ter escutado até aqui e até a próxima. Gente, falando de coisas que vieram para ficar, né? Você é a nossa primeira convidada, né? Desse mundo de homens. Você é a primeira mulher que a gente conversa, entrevista, e assim, a gente tá falando com a Rafa, né? E com o Reinaldo é uma coisa que a gente gostaria que ficasse, né? Então, que você seja, né, a primeira desbravadora, mas que a gente tenha isso como rotina, né? Então, a gente queria agradecer você também por nos permitir isso, né? E que tenhamos muitas mais mulheres nesse nosso podcast aqui também. Então, obrigado por isso também, tá? Muito bom, adorei. Por um lado, eu me sinto muito lisonjeada, por outro, eu quero puxar a orelha de vocês, porque vocês estão há 1 ano sem chamar nenhuma mulher. Ó, até o sol começou a gritar, vocês escutaram? Olha lá, ele tá latindo. O sol é nosso. Tá?